aos Hebreus, no capítulo 6, dando continuidade a essa série de mensagens. Os ensinos elementares da doutrina de Cristo, ou os fundamentos elementares da doutrina de Cristo. Estamos falando há alguns domingos, inaugurado pelo nosso irmão Kleber, em seguida nosso irmão Fernando, depois eu, depois o irmão Kleber outra vez, e mais uma vez eu aqui, para a glória do nosso Senhor, através do seu Santo Espírito. Amém? Todos encontraram? Vai ser, está projetado, né? Capítulo 6, Hebreus. E nos diz a palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus, que diz: pelo que? Deixemos os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino sobre batismos e imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. É isso? Uma vez mais, por isso deixemos os rudimentos, a tradução diz ali, da doutrina de Cristo. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos. Hoje nós paramos aí, da ressurreição dos mortos. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus, ó Deus. Nos colocamos em Tua presença uma vez mais essa noite. Eu rogo a Ti, Senhor, por Tua misericórdia, Pai, pela Tua compaixão. O Senhor conhece, meu Deus, o meu interior aqui nesse lugar, nesse instante. O Senhor conhece, Deus, o interior de cada um que está aqui presente, Pai, a necessidade. Que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha me conduzir aqui, Senhor. Venha nos instruir, Pai, na exposição e prática da Tua palavra. É a Sua palavra e ela é poderosa, Deus, para nos lavar, para nos alimentar e nos acrescentar a fé, Senhor, meu Deus. Eu rogo a Ti, Senhor, manifesta a Sua graça sobre cada um de nós, sobre mim aqui nesse lugar. Vivifica-nos, Senhor, como igreja, vivifica-nos como corpo de Cristo, que os nossos ouvidos e os nossos olhos venham estar atentos, Deus, à instrução da Sua santa palavra. Venha, Senhor Deus, inspirar o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos, glórias a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Há alguns domingos nós viemos falando sobre os ensinos elementares. Eu vou usar a tradução da minha Bíblia, tá ok? Da doutrina de Cristo. Eu vou tentar ser bem breve aqui. Alguns irmãos conhecem essa palavra, bem um passant, meio superficial. O escritor aos Hebreus, glórias a Deus, ele fala aos convertidos do Evangelho que estava na dispensação. O irmão Kleber muito bem expôs isso na primeira vez. Mas ele não só fala aos crentes, ele fala de si também. Deixemos, ele inclui a si também. Glórias a Deus. Os ensinos rudimentares, como diz a tradução que está ali, ou fundamentares da doutrina. E muitos nós não ouvimos, né? O pastor não prega mais doutrina. Doutrina é isso, meus irmãos, é o ensino da palavra de Deus. Isso aqui que é doutrina. Doutrina é nós compreendemos, louvado seja Deus, o que é deixar de lado obras mortas, o que é ensinamento sobre batismos, isso é doutrina. O que é ressurreição dos mortos, imposição de mãos, da fé em Deus pela obra que Deus fez em Cristo Jesus, isso é doutrina. Muitos confundem doutrina com costumes. Isso aqui é doutrina. E quando ele fala elementar, é algo básico. Então o escritor aos Hebreus nos convida a deixarmos isso para trás, a superarmos isso, a sairmos do leite. Não somos mais criança, mas tomar posição e nos amadurecer na caminhada e vida cristã. De forma resumida é isso. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança. Glórias a Deus. E a esperança é essa, glórias a Deus. A pregação do Evangelho é essa, que Jesus fez-se carne, andou sobre a face dessa terra, morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou. E nos diz a palavra do Senhor, e eu vou usar como texto base, de fato, 1 Coríntios capítulo 15, depois os irmãos abrem aí. Glórias a Deus, que se Cristo ressuscitou, essa é a nossa esperança. Cristo em nós, ressurreto, é a esperança da glória. Amém? Pois bem, o Senhor Jesus veio, pregou, se deu por nós,
fato consumado na cruz do Calvário, e ressurgiu. Naquela época, glórias a Deus, surgiu várias pessoas, vários falsos apóstolos, falsos profetas, glórias a Deus, afirmando e dizendo que Jesus não ressuscitou, que foi o seu espírito, ou que Jesus só adormeceu na cruz e etc., a fim de balançar a fé dos cristãos que estavam na dispensação, ou entre nós hoje, né? Glórias a Deus. E por isso, meus amados irmãos, eu estou um pouco acelerado aqui, e por causa disso, glórias a Deus, a palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus nos chama a deixar de lado isso, a não duvidar que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, Ele ressuscitou. E nós também vamos ressuscitar. Todos, seja crente ou não, nós vamos ressuscitar. E a palavra do Senhor nos afirma que uns ressuscitará para a glória eterna, e outros ressuscitará para a vergonha eterna, mas todos vai ressuscitar. O escritor ao Eclesiastes diz que Deus chamará a juízo todas as coisas, seja ela boa ou seja elas ruins. O que difere nós, glórias a Deus, do ímpio, é como nós andamos aqui na face dessa terra. Muitos pensam e acham, glórias a Deus, o que ditará, glórias a Deus, a eternidade da sua vida é depois da morte. Não, mas o que ditará o seu destino final, quando vier a morte sobre si, sobre cada um, quando nós cruzarmos, glórias a Deus, a morte, é aqui que determina. É como nós vivemos aqui e o agora. É aqui que nós escolhemos, glórias a Deus, se nós naquele dia ressuscitaremos para a glória ou para a vergonha. É com a nossa vida aqui. Muitos não se importam. Se vive uma vez só, então aproveita. Vive uma vida libertina, uma vida promíscua, uma vida imunda, uma vida imoral, porque acredita no mundo aqui e agora. Mas a palavra do Senhor, e nós cremos, muitos dizem crer em Deus. Não é verdade? O mundo fala que crê em Deus. Para acreditar em Deus tem que crer na palavra dele. Porque o mundo só tem noção de Deus por causa da Bíblia. É a Bíblia que fala de Deus. Porque se a Bíblia não existisse, não teria como nós acreditar em Deus, Deus em si, propriamente dito. Então, se cremos em Deus, nós temos que crer na sua palavra. E se a sua palavra assim o diz, que todos vamos ser julgados, isso vai acontecer. Amém? O escritor aos Hebreus diz, glórias a Deus, que está ordenado aos homens morrer uma só vez. Depois disso, o juízo eterno. Eu não sei se o Kemuel consegue abrir 1 Coríntios capítulo 15 aí. Não consegue? Mas os irmãos têm Bíblia, né? Quem tiver Bíblia, abre aí. Glórias a Deus. E é o capítulo, glórias a Deus, que nos explicará melhor a respeito da ressurreição. São 58 versículos, é muita coisa, mas eu leio rápido, meus irmãos, bem rápido. E diz assim, a ressurreição. Ora, irmãos, desejo bem lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis. Amém? Paulo desejando lembrar aos crentes, aos coríntios e nós aqui hoje, ao evangelho que nos foi anunciado e nós recebemos. Então nós cremos nesse evangelho. Pelo qual também sois salvo, se o retém, tal como vou-lo anunciei. Se nós ainda o detém, ainda o guardamos em nosso coração. Senão é que creste em vão. Pois primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E que foi visto por Pedro, algumas traduções de Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto, uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então aqueles que se arrependeu de obras mortas, que é pecado, amém? Creu na obra de Deus, na fé em Deus, tem sua fé em Deus, e crê na obra de Deus através de Jesus Cristo, se batizou nas águas, confessando publicamente a sua fé em Deus, crê na imposição de mãos, e se passar dessa, quando o cristão morre, o cristão, tá? O que confessou Jesus, o que se batizou, o que crê em Deus, morre, ele dorme no Senhor. Dorme. Continuando no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, de todos apareceu também a mim como um abortivo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos os outros. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Versículo 11. Então, ou sejais eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz algum de vós que não há ressurreição de mortos? Continuando, depois nós explicamos isso daqui. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. Então, se você não crê que haverá ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a sua fé em Cristo é vã. Paulo vai dizer isso aqui. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Estamos perdendo tempo aqui. Somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, se Cristo não ressuscitou, glórias a Deus, nós permanecemos nos nossos pecados, nós não fomos resgatados, nós somos escravos dos nossos pecados. Continuando, versículo 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, todos aqueles que creram, que dormiram, que morreram, crendo no Senhor Jesus e Cristo não ressuscitou, estão perdidos. Foi vã a sua fé. 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, o aqui e agora, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós acreditamos na vida e na caminhada somente aqui e o agora, infelizes nós somos. E certas estão as pessoas do mundo que não creram. Porque eles não creram, eles não têm tal expectativa, não têm tal esperança. Mas se nós cremos, o Evangelho vem com o pacote todo. Tem que acreditar que Deus há de ressuscitar todos os mortos. Versículo 20. Mas de fato, Cristo, Paulo afirma que, mas de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Amém? Mas de fato, Cristo foi ressuscitado e foi feito a primícia dos que dormem. Primícia é o primeiro. Foi o primeiro a ser ressuscitado. Eu sei que você está indagando aí sobre Lázaro, sobre a filha do centurião, sobre o ministério de Eliseu, o ministério de Elias, que ressuscitou mortos. Logo mais eu explico, continuando. Pois assim como a morte veio por um homem, também o ressuscitou dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, por causa do pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído a todos do domínio e da autoridade, e todos do poder, pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Quando chegar a ressurreição, acabou-se a morte. Onde está a morte? O seu aguilhão vai dizer aí. Pois todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, quem? Deus. Deus que sujeitou todas as coisas a Cristo debaixo dos seus pés. Mas quando chegar a plenitude do tempo, Deus, o Senhor Jesus Cristo, pegará todas as coisas e sujeitará a Deus. Assim será completa a obra de Cristo. Amém, meus irmãos? Está rápido, está confuso, está claro? Amém. Continuando, versículo 28. E quando todas as coisas lhe estiver sujeita, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele, Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 29. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então pelos mortos, por que estamos nós também toda hora em perigo? Eu vos declaro que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, se não há ressurreição de mortos, vivamos hoje, agora, comemos, bebemos, vivemos uma vida imunda, promíscua, porque amanhã morreremos. É isso que Paulo está dizendo aqui, já que alguns creem que mortos não ressuscitam. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo-vos para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, como ressurgirá os mortos? Uma pergunta que todos fazem. Paulo mesmo já imaginou isso, escreveu aqui, e com que corpo virão? Insensatos, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer.
E quando semeeis, não semeeis o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá o corpo como quer, e cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma, uma é a carne dos homens, e outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste, a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra. Assim também é ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo corrupção, em corrupção, e se ressuscita em incorrupção, semeia-se em ignomia, glórias a Deus, e ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, e ressuscita em poder, semeia-se corpo animal, e ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos, e quais os celestes, tais são também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Até aqui. Paulo escreve, meus amados irmãos, aos Coríntios, glórias a Deus. Ele evangelizou aos Coríntios por 18 meses, saiu de Coríntios, foi para Éfeso. Enquanto ele trabalhava em Éfeso por cerca de 3 anos, diz a história bíblica, louvado seja Deus, chegou até ele notícias, glórias a Deus, que os irmãos em Coríntios estavam se corrompendo, aleluia, deixando de crer no evangelho que lhe foi pregado, que foi lhe explicado. E dos problemas, o ápice, glórias a Deus, era essa: negar a ressurreição dos mortos, negar a ressurreição de Cristo. Então Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15 aqui, para a fim de explicar a eles: olha, se não há ressurreição de mortos, é vã a vossa fé. Se não há ressurreição de mortos, comemos e bebemos e vivemos hoje, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição de mortos, porque ele fala aqui que as más conversação corrompem os bons costumes, ou seja, era um povo helenista, meus amados irmãos, era a Grécia antiga ali. E os gregos não acreditavam, glórias a Deus, que o corpo seria ressuscitado, porque a morte era uma libertação da alma. Quando a alma sai do corpo, glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eles entendiam que o corpo era a prisão da alma, e quando a morte chegava, dava liberdade à alma. Mas a palavra do Senhor nos diz, glórias a Deus, e assim foi com o Senhor Jesus, por isso que ele fala aqui que Cristo é a primícia da ressurreição, porque foi o primeiro ser a ser ressuscitado em corpo de glória. Todas aquelas ressurreições que aconteceram antes e depois de Cristo, e pelo próprio Cristo, ressuscitou no mesmo corpo, no corpo corruptível, da carne, e voltaram a morrer. Por isso que Cristo é a primícia. Ficou claro esse ponto? Amém. Glórias a Deus, essa é a obra do Senhor. O Senhor Jesus foi levado aos céus, glórias a Deus, e todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que creem na obra do Senhor, que creem na doutrina do Senhor, morreremos e dormiremos em Cristo Jesus. E nos diz a palavra do Senhor que quando nós morremos e dormimos em Cristo Jesus, o nosso corpo descansa na terra e volta ao pó. Glórias a Deus, mas a nossa alma é aperfeiçoada e já começa a reinar com Cristo, os que creem em Cristo. Agora aqueles que morrem aqui sobre essa terra sem Jesus, glórias a Deus, estão guardados já para o tormento eterno. E também ressuscitará no seu corpo incorruptível, mas para a tribulação eterna. E nos diz a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 6:40, que Jesus nos ressuscitará no último dia. Jesus, Ele nos ressuscitará quando Ele vier nas nuvens, com as almas, nós que morremos em Cristo, glórias a Deus, vamos voltar com o Senhor. Aleluia, aqueles que estiverem vivos aqui terão seus corpos transformados, mas nós que morremos no Senhor, aleluia, nos ressuscitaremos com um corpo incorruptível, glórias a Deus, e estaremos reinando para sempre com o Senhor, tanto ímpios quanto justo. Aí começa a grande tribulação, um assunto para o Fernando, ele que vai falar sobre isso. Glórias a Deus, mas o nosso assunto aqui, por enquanto, glórias a Deus, se detém nos limites da ressurreição. E diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, no capítulo 11, 23, que Ele é a ressurreição e a vida. Se nós cremos nele, na obra que Deus fez através de Jesus Cristo. E Ele nos ressuscitará, porque Ele é a ressurreição
e a vida, meus amados irmãos. Daniel fala isso já no capítulo 12. Glórias a Deus, no capítulo 12, 2, Daniel fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha eterna. Infelizmente, glórias a Deus, a situação que nós vivemos atualmente não está diferente dos coríntios. Era uma metrópole. Não vou dizer como Campinas, porque ela era uma área pontuária. Só faltou um mar em Campinas para ficar melhor. Mas uma metrópole como a Campinas tem de tudo, tem diversidades. Você olha para a cidade de Campinas e vê todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Assim eram os coríntios. E a amizade que eles tinham na sua vida cotidiana, glórias a Deus, isso era meio loucura para eles, eles ouviam, que Cristo, que igreja, que ressurreição dos mortos, isso não existe. E Paulo adverte aos coríntios aqui sobre as más conversação. Amós fala que andarão dois juntos se não tiverem em comum acordo, por isso que o Senhor nos convida e nos exorta na sua palavra, glórias a Deus, a não se misturar. Não é ser santo e ignorar as pessoas do mundo, mas ter plena convicção da doutrina fundamental de Cristo Jesus. Ter plena convicção, glórias a Deus, da sua fé em Deus. E não deixar ser levado por más conversações. Muitas pessoas, glórias a Deus, deixam de seguir a palavra, o evangelho e crer no Senhor Jesus porque dá ouvido ao ímpio. Você quer ser uma pessoa legal? Você quer uma pessoa que está no mundo e quer pertencer ao mundo, glórias a Deus? Quer andar, glórias a Deus, pela sua cabeça, pela sua própria convicção, mas não dê ouvido às más conversações. E nos diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, Paulo falando ainda aos coríntios, glórias a Deus, que estava deixando de crer desse princípio fundamental e elementar que é a ressurreição dos mortos. E isso vai chegar. Mas como, irmão, glórias a Deus, aquelas pessoas que morreram em Cristo que virou pó. Como isso? O Senhor Deus, Ele é soberano e Ele sabe discernir o que é pó de homem, pó de animal, pó de peixe, pó de qualquer coisa. Para exemplificar, quando o Senhor Jesus, em visão, levou o profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, a um vale de ossos sequíssimos, não é assim que a palavra do Senhor diz? E nos diz a palavra do Senhor que cada osso juntou o osso no seu osso, cada corpo no seu corpo. Embora esteja tudo misturado, virando pó, quando o Senhor chama do pó, o pó tem que responder, tem que voltar à existência. Nós falamos no direito, o status quo, volta ao que era antes, porque o nosso Deus é poderoso. Então não se confunda. Se você tem um túmulo, é pesado dizer isso, mas tem que dizer. Se você tem um túmulo, nesse túmulo você enterra pai, mãe, avô, cachorro, periquito, qualquer coisa, tudo virar pó ali, o Senhor sabe definir quem que é o pó ali. Se é do periquito, se é do gato, se é do cachorro, se é do pai, se é da mãe, se é da avó, é o Senhor que chama, todos. Deus é Deus, porque Ele nos fez o pó. E nós não somos uma alma que pertencemos a um corpo. Nós não somos um corpo que pertencemos a uma alma, mas um corpo, glórias a Deus, que pertence a uma alma. O corpo dorme, vira pó, mas a alma volta para o Senhor. E é esse corpo que o Senhor irá transformar. E é esse ensinamento, que alguns aqui podem estar confundindo, glórias a Deus, ou não sabia, aleluia, que o escritor aos Hebreus, aleluia, fala que nós devemos deixar de lado esse ensinamento. É algo básico. Nós devíamos superar isso e crescer. E eu cito, só para exemplificar, abrindo parênteses aí, no capítulo 47 do profeta Ezequiel, a palavra do Senhor fala que o Senhor chamou Ezequiel para as águas, e as águas davam aos tornozelos. Muitos na sua caminhada cristã não saem dessa água dos tornozelos, não conseguem ir para águas profundas. Porque o nosso Senhor, glórias a Deus, Ele é profundo, Ele é inesgotável, é uma fonte. O Senhor quer te levar mais profundo, quer te trazer para mais profundo, aonde não dê mais pé para você, mas ainda você fica se esbarrando nesses ensinamentos. Duvidando, mas como? Que corpo, que fé, que obra, que pecado, obras mortas, juízo, que isso? Não, cresça, meus amados irmãos, cresça. Glórias a Deus, tenha convicção, é isso que nós precisamos. Convicção da nossa fé em Deus, convicção da nossa fé em Cristo. Convicção, glórias a Deus, que nós, se morremos em Cristo, vamos ressuscitar, glórias a Deus, naquele último dia. Se não morremos em Cristo, vamos ressuscitar também naquele último dia, para a condenação eterna. Então, o pessoal do mundo, os espíritas, por exemplo, crê na reencarnação, não é verdade?
crê na reencarnação e vai reencarnando, e vai ad eterno reencarnando e reencarnando. Mas a palavra do Senhor fala que está ordenado aos homens morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, o juízo. Então, se crê em Deus e crê na palavra do Senhor, não há reencarnação. Você vai ser ressuscitado. Você queira ou não queira, você vai ressuscitar. Mas o que determina aquele dia como você vai se ressuscitar e para que você vai ressuscitar, o que determina aquele dia é o aqui e agora, é o que você faz aqui e agora. É como você anda aqui e agora. Deixou prática de obras mortas? Glória a Deus, dá um ok aí. Creu na obra de Deus através de Jesus Cristo? Tenha fé em Deus? Dê um outro ok. Aleluia, porque você creu, glórias a Deus, e deixou obras mortas, você já se batizou? Já nasceu? Já é uma nova criatura? Já? Responde isso daí. Dê um ok. Crê na imposição de mãos? Glórias a Deus. Dê um outro ok. Crê na ressurreição dos mortos? Está surgindo um ok hoje. E logo em seguida, o juízo final. Onde o Senhor julgará todas as nossas obras. Mas nós que morremos em Cristo, vamos comparecer a um tribunal diferente. Paro por aqui. Glórias a Deus. Amém? Nós que morremos e dormimos em Cristo, Paulo fala isso, dormimos. Então o Senhor nos chamará, acorda. Glórias a Deus. Ressuscitaremos para a glória, para a honra eterna. Glórias a Deus. Por isso que o povo do mundo se desespera. Quando você vai num velório de uma pessoa que não é crente, você vê a família chorando. A família em desespero. Mas quando você vai no de crente, sempre acontece isso. Os irmãos podem vir cantar aqui também? Tem como cantar aqui, mas já está na morte, acabou, não tem mais o que fazer. Aqueles que descem ao silêncio, diz a palavra lá em Salmos, glórias a Deus, ao sepulcro, não glorifica o Senhor, acabou. Quando um ente querido nosso morre, nós sabemos que ele morreu no Senhor, nós consolamos uns aos outros com essa esperança. Essa é a nossa esperança, que naquele dia vai ser ressuscitado para a glória de Deus. E por isso, nós sentimos dor, mas não nos desesperamos, porque há uma esperança em nós. Nós temos esperança, diz a palavra do Senhor. E que esperança é essa? Que Cristo, naquele dia, ressuscitará o nosso ente querido, porque ele dormiu em Cristo. A diferença do povo do mundo, glórias a Deus, aqueles que creem e daqueles que não creem é essa: nem a morte nos desespera. Mas aqueles que não têm Deus, que não têm a Cristo, se desesperam. E esse mundo se desespera, principalmente nos últimos anos dessa pandemia. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas foram? Uns dormem, os que creram em Cristo, os que o Senhor Jesus recolheu. Mas e aqueles que não creram no Senhor Jesus, que não confessou a Jesus, que não se arrependeu de sua obra morta, que não batizou e não nasceu de novo, morreu, glórias a Deus, mas vai ressuscitar para ficar pior do que era. Nós temos essa esperança. E quando isso acontecer, nos diz a palavra do Senhor aqui em Coríntios, glórias a Deus, que o Senhor de fato terminará a sua obra, eliminará o último inimigo, que é a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte na vida, glórias a Deus, quando o Senhor nos ressuscitará num corpo incorruptível. Quando o Senhor falar corruptível aqui, porque nós nascemos num corpo bonito, bebê, lisinho, não é verdade? Não é maravilha ver uma criança nascer? Depois vai crescendo, vai criando ruga e vai ficando feio o corpo. E morre. Quando ele fala aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui da semente, aquilo que nós semeamos é o que vai nascer. Mas esse corpo que foi semeado, que morreu na corruptibilidade, o Senhor o fará nascer na incorruptibilidade, sem ruga. Um corpo lindo, maravilhoso, glorificado. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, glórias a Deus, e começou a aparecer aos seus discípulos, aos crentes daquela época, no corpo glorificado, porque Ele é a primícia, nos diz a palavra do Senhor, aleluia. Mas como? Ele atravessava paredes, mas Ele comia, glórias a Deus. E Tomé não creu, só creu se eu colocar o dedinho na ferida. Aí o Senhor apareceu a Tomé: Pai seja convosco, que eles estavam com medo, né? Tomé, vem cá, coloca o dedo aqui agora. Esse é o meu lado, para provar que Jesus ressuscitou no seu corpo glorificado. Exatamente esse corpo que o Senhor idealizou, glórias a Deus, lá no Éden. Que o Senhor Jesus
segundo as Escrituras, nasceu, que o Senhor Jesus, segundo as Escrituras, ressuscitou, que o Senhor Deus, segundo as Escrituras, nos ressuscitará, segundo as Escrituras, para a glória de Deus o Pai. Então, consolai-vos, irmãos, amados irmãos, uns aos outros com essa palavra. Não se desespera diante da morte, a morte é doída, glórias a Deus, mas glorifica, porque preciosa é a vista, diz a palavra do Senhor lá em Salmos, do Senhor a morte dos seus santos. Você é santo do Senhor? Você já nasceu do Senhor, glórias a Deus, então não teme a morte. Esses crentes são tudo doidos, somos mesmo, porque nós cremos, nós temos uma esperança. E nem a morte nos desespera, nem diante da morte. Glórias a Deus, porque nós servimos um Deus que já venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tenha dúvida, meus amados irmãos, não tenha dúvidas, glórias a Deus, que o caminhar e o viver com Cristo é abundante. Quando o Senhor fala, aquele que crê em mim, eu vim para que tenha vida em abundância, é isso. Até quando o nosso corpo mortal aqui da terra morre, nós já reinamos com o Senhor, esperando o dia do Senhor, para que o nosso corpo que dorme no pó se ressuscita, incorruptível para a eternidade. E nos diz a palavra do Senhor, glórias a Deus, que assim como Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, nos ressuscitará aquele dia. E que você permita, meus amados irmãos, a sair dessa indolência, dessa infantilidade espiritual, com a água até o tornozelo, e vai mais fundo. Deixa o Senhor te levar para águas profundas, para um mistério mais profundo.